Com a chegada, do fim de ano, o consumo de bebidas alcoólicas tende a aumentar. Devido às confraternizações entre amigos, familiares, eventos corporativos, no entanto, o consumo excessivo de álcool pode ter efeitos prejudiciais à saúde cardiovascular. E a gente vai saber mais sobre esses riscos, conversando agora com o médico cardiologista Hildenberg Leal. Boa noite, doutor. Seja muito bem-vindo ao Notícia de Picos. Boa noite. Doutor, impressionante que o efeito do álcool, ele é praticamente imediato, Esses problemas ocasionados por esse consumo excessivo. É porque a bebida alcoólica é de fácil absorção, rapidamente cai na circulação, vai para o sistema nervoso central e daí vem todos esses efeitos imediatos do álcool. Quais são esses efeitos, doutor? Olha, no sistema cardiovascular, que é o que você se refere, temos aumento da frequência cardíaca, podendo levar a arritmias, aumento da picos pressóricos, aumento da pressão arterial, entendeu? Então, são todas essas alterações, isso imediatas, Podendo ter doenças pelo uso prolongado, constante e em grande quantidade. O senhor falou em alguns sintomas, esse enfraquecimento muscular também causado por esse consumo é comum? A questão não é o enfraquecimento, é a questão do equilíbrio, a questão motora por conta da ação do sistema nervoso central, O álcool mexe com o equilíbrio, mexe com a capacidade motora, a coordenação, os reflexos ficam comprometidos. A arritmia já é uma alteração em relação ao coração. Já devido à descarga simpática, ao aumento de adrenalina, isso faz com que o coração acelere e propicia o surgimento de arritmias. O senhor descreveu os sintomas que as pessoas sentem logo após a ingestão, ou quando está consumindo ainda, mas também tem alguns efeitos a longo prazo, não é isso? A longo prazo. A curto prazo seria em relação à quantidade, à frequência, eu diria, em relação ao sexo, as mulheres são mais suscetíveis, ao peso, pessoas mais magras são mais suscetíveis, e a quantidade faz com que tenha os problemas agudos, que são basicamente as arritmias e picos pressóricos. A longo prazo, pode provocar uma doença chamada miocardiopatia alcoólica, que, no final das contas, resulta em insuficiência cardíaca, que é uma doença extremamente letal, Essa miocardiopatia alcoólica, que é uma alteração na musculatura cardíaca provocada por ação direta do álcool. Tem algum público específico que é mais propenso a ter esse tipo As pessoas que fazem uso constante, prolongado, em grande quantidade. Seria uma média de 5 a 6 doses de destilados, que são os que têm o teor alcoólico maior, por um período aproximadamente de 5 anos. Isso é a média em que as pessoas adquirem essa patologia, que é uma patologia extremamente grave e letal. O que é preocupante, a gente convidou o senhor justamente para falar sobre esse assunto agora de final de ano, é justamente por conta das confraternizações, Muitas pessoas bebem, têm esse hábito nos finais de semana, durante a semana trabalha, só o que acontece? Nesse período existem várias confraternizações. Por exemplo, eu tenho amigas que estão indo praticamente todos os dias se confraternizando, bebendo, ingerindo essa bebida alcoólica. Então, esse intervalo, ele dificulta muito e possibilita, o surgimento. Isso é mais comum em pessoas que não têm o hábito de beber. Então, é como você diz, passam grande parte do ano sem fazer uso. E durante o final do ano, que é o período das confraternizações, começam a fazê-lo de forma frequente. E abusam até da quantidade, Podendo ter o que a gente chama de libação alcoólica, que é um quadro grave que pode resultar, dependendo da quantidade e do período de uso, até em uma coma alcoólica. Mesmo bebendo em pouca quantidade, mas diariamente, doutor, causa algum problema à saúde? Olha, a suscetibilidade ao álcool é muito individual. Existem pessoas que são geneticamente propensas a ser dependentes. Então, tem a questão genética. Porque assim, a gente nunca deve estimular ninguém a usar álcool, porque não tem como saber as pessoas que são mais suscetíveis a se tornarem dependentes. Então, tem pessoas que começam com uma brincadeira, com os colegas, com os amigos e acabam por se tornarem dependentes do álcool. Então, não deve ser estimulado em nenhuma situação o uso de álcool. O senhor falou também que as mulheres, podemos dizer, falar de uma forma que as pessoas entendam, são mais fracas à bebida. São mais vulneráveis, digamos. Vulneráveis, exatamente. Por conta, tem a ver com a massa corpórea? Por conta da massa corpórea, por conta da capacidade de como diria para você, de metabolizar este álcool, porque os homens têm mais facilidade de metabolização desse álcool, que é feito pelo fígado. Então, as mulheres são mais propensas aos malefícios do álcool. O Ministério
da Saúde, ele divulgou uma quantidade, uma dose diária que equivale a como se não fosse moderada. Seria 14 gramas. 14 gramas da cerveja, mulher, 350 ml. Na verdade, eles calculam em cima do álcool. E esse álcool depende muito da bebida que você está fazendo uso. Por exemplo, a cerveja, que é uma bebida fermentada, ela tem um teor de álcool menor do que o uísque, que é uma bebida destilada. Entendeu? A quantidade de cerveja é um pouco maior do que a quantidade de uísque, mas no fundo esse cálculo é feito em gramas. São 14 gramas dia para mulher e 28 gramas para homem. Certo, em relação a homem e a mulher. Mas a questão do uso moderado. Por exemplo, a latinha de cerveja por dia, Isso. 350 ml, uma taça de vinho, 150 ml e uma dose de uísque. Se ultrapassar isso, já todas não é... Todas essas doses, todas essas bebidas que você me falou, equivale à mesma quantidade de grama de álcool. É porque a dose do uísque é menor, porque o uísque tem um teor maior. Entendeu? E a latinha de cerveja, o volume é maior porque a concentração é menor. Então, isso aí seria a quantidade máxima para ser consumida dia para ser considerado moderado. A partir daí já pode ser um uso abusivo. Doutor Marrucel também não veio aqui só para dizer, gente, não beba. Qual é a recomendação para as pessoas aproveitassem a confraternização, para não passar, né, do limite? Olha, eu como médico jamais poderia estimular alguém a beber, até porque seria um contrassenso. Então, o ideal é que bebam com moderação, evitem dirigir, evitem fazerem manobras arriscadas sobre o risco de se acidentar, fazer um traumatismo craniano, evitar dirigir, né, para evitar acidentes, tá entendendo? Não se empolgar muito. Beber, se hidratar bastante, fazer essa pequena quantidade de bebida num intervalo longo, não querer beber muito rápido uma quantidade maior de bebida, porque isso pode tornar o álcool um problema. E nem diariamente, né, doutor? Isso. E como o doutor falou, né, essa questão do excesso de bebida alcoólica, além de trazer prejuízos para a saúde, né, pode trazer outros problemas também. Os problemas familiares, citou, né? O senhor citou também a questão de acidentes de trânsito, as pessoas têm que ter moderação, e a questão tem que ter a médio e longo consciência. prazo da dependência, né? Porque o alcoolismo é uma doença. Às vezes você passa para a ideia de que o doente bebe porque quer, não funciona assim. Depois de ele se tornar dependente, aí é uma doença. Tem que haver todo um tratamento para que ele consiga se libertar desse mal. Evitar o primeiro copo, então, né? O ideal seria, né? Doutor, muito obrigada pela sua participação, pelos seus esclarecimentos no Notícias de Picos. Ok, boa noite.